Quando a noite cai e o mundo finalmente desacelera, é aí que a sua mente resolve acelerar. Você apaga a luz, encosta a cabeça no travesseiro e, em vez de silêncio, vem uma enxurrada. Pensamentos que ficaram escondidos o dia inteiro voltam como se estivessem esperando o momento perfeito para atacar. A conversa que você queria ter respondido diferente, o erro que você jurou que ia esquecer, a decepção com alguém que você não entende até hoje, e aquele medo discreto sobre o amanhã que à noite vira um monstro. Seu corpo deita, mas a sua mente entra em guerra. E eu quero te perguntar uma coisa, com honestidade. Quantas noites você já perdeu tentando resolver às 3 da manhã algo que não tinha como resolver naquele momento? Agora, e se eu te dissesse que alguns dos homens mais fortes da história conseguiram dormir em paz mesmo cercados por guerra, traição, doença, pressão e incerteza? E que existia uma regra, uma única regra do estoicismo simples, mas brutalmente poderosa, capaz de silenciar a mente? Uma regra que muda o que você leva para a cama, que se aplicada corretamente, suas noites podem começar a mudar hoje. Pense em Marco Aurélio, imperador de Roma, responsável por decisões que afetavam milhões, cercado de inimigos do lado de fora, disputas do lado de dentro, pragas, fome, morte, colapso político, e ainda assim, à noite, ele escrevia. Mas não escrevia para reclamar, não escrevia para se vitimizar. Ele escrevia para acalmar a própria mente. Ele sabia algo que hoje muita gente ignora. A sua paz não pode depender do que você não controla. E aqui entra a regra. Os estoicos chamavam isso de dicotomia do controle. Traduzindo sem complicar. Na vida existem duas categorias. A primeira, o que está sob seu controle. A segunda, o que não está. E tudo que rouba o seu sono pertence a uma dessas caixas. O problema é que a maioria das pessoas passa a noite inteira tentando controlar a caixa errada. A opinião dos outros, o passado, a reação de alguém, o que você deveria ter feito, o que você deveria ter dito, o que poderia ter acontecido. Percebe como a mente insiste em brigar com o impossível? E é aí que a frase entra como um golpe de lucidez. Marco Aurélio, antes de dormir, se lembrava disso. Se isso não depende de mim, por que eu estou permitindo que roube a minha paz? Essa é a regra remodelada, direta, sem poesia desnecessária. Nunca leve para a cama aquilo que você não pode controlar. Parece simples, né? Mas agora, vamos ser honestos de verdade. Quantas vezes você já deitou pensando em alguém que nem pensa em você? Quantas vezes você reviveu uma cena que já acabou, como se repetir fosse consertar? Quantas vezes você ficou mastigando um "e se", como se a sua mente fosse uma máquina do tempo? Os estoicos tinham um nome para isso: autotortura. E Sêneca cravou uma coisa que vale ouro, principalmente de madrugada. A gente sofre mais na imaginação do que na realidade, porque durante o dia você se distrai, trabalha, conversa, empurra, mas à noite a imaginação ganha palco e ela não tem dó. Por isso o estoicismo não é sobre pensar positivo, é sobre pensar com clareza. Então faz o teste mental que Marco Aurélio fazia. Uma pergunta só. Isso depende de mim agora. Repara no "agora". Não é depende de mim no geral, não é um dia eu vou resolver. É agora, neste momento, deitado, no escuro. Se a resposta for não, então a atitude racional é uma só: soltar. E aqui tem um detalhe que muita gente confunde. Soltar não é desistir. Soltar é parar de sangrar por algo que você não pode mudar neste instante. É você dizer para si mesmo: eu volto para isso com força. Mas não agora. Agora, eu descanso. Existe uma imagem muito forte, muito estoica, que deixa isso claro. Imagina um homem que perde tudo num incêndio: casa, objetos, lembranças. Quando perguntam como ele consegue manter a calma, ele responde: eu perdi o que era meu. Não perdi a mim. Essa frase é uma chave, porque enquanto você confundir a sua paz com coisas externas, você vai continuar refém. E refém não dorme. Refém vigia. O estoico entende que o travesseiro é um território sagrado.
Não porque ele foge dos problemas, mas porque ele escolhe o momento certo de enfrentá-los. A noite não é hora de lutar. A noite é hora de restaurar. E essa parte é dura de aceitar, mas é só uma. Você não resolve nada às 3 da manhã. Você só se desgasta. Tem gente que acha que preocupação é responsabilidade, como se não dormir fosse sinal de comprometimento, como se o sofrimento provasse que você se importa. O estoicismo chama isso pelo nome certo: ilusão. Dormir em paz não é fraqueza, é disciplina. E aqui vem a parte mais difícil da regra: aceitar que algumas respostas não vão vir hoje. E tudo bem. A mente estoica não pede controle absoluto, ela pede honestidade. Se você fez o que estava ao seu alcance durante o dia, então você já cumpriu a sua parte. O resto não é seu fardo. Imagina viver assim, deitar com a consciência limpa porque você agiu com intenção e com o coração leve porque você parou de resistir ao inevitável. É isso que eles chamavam de tranquilidade da alma. Não é ausência de problemas, é ausência de resistência inútil. Então, a partir de hoje, experimenta um gesto simples. Antes de dormir, repete mentalmente com calma: eu controlo minhas ações, minhas escolhas e minhas atitudes. O resto eu solto. Não como ritual místico, como exercício de lucidez, porque a sua mente aprende por repetição. Ela aprende que não precisa correr atrás do incontrolável. Ela aprende que preocupação não é produtividade. Ela aprende que descansar também é uma decisão. E quando isso entra, o silêncio volta. Agora me diz, qual é a coisa que mais anda roubando o seu sono e que no fundo você sabe que não controla? Se esse vídeo falou com você, deixa o like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais gente que está vivendo cansada por dentro. Não se esquece de inscrever-se no canal e ativar as notificações para novos vídeos. A gente se vê na próxima.